mentora, quem trouxe a análise transacional aqui para o Brasil. E então estamos iniciando nesse momento diferente para nós, analistas transacionais. Giancarlo, passo a palavra para você. Então, Luiz, Madeira, é bom estar aqui com vocês. A gente estava conversando sobre a questão, né, da IA, né? Do tema também, o objetivo nosso é dar continuidade aí a essa conversa sobre o impacto da IA na liderança. E eu lembrei, não sei se vai aparecer para vocês aqui, desse livro, Trabalhabilidade. Trabalhabilidade, né? E me veio à mente a importância lá dessa questão da trabalhabilidade que a gente está abordando da IA. E aí casou de lembrar de quem? Da Rosa Krauss, né? Que é um dos, acho que uma das pessoas mais importantes para a comunidade da T, e que é referência nacional e internacional que nós temos aqui, que trouxe, trabalhou e desenvolveu a AT com todos nós, né? Então, eu acho que é uma homenagem que a gente faz aí de reverência a ela por o trabalho que ela deixou, por toda a contribuição que ela trouxe, né? Nós estamos aqui também por influência dela, né? Direta ou indireta, mas de tudo aquilo que foi o legado dela. Eu lembro que numa no momento que eu a conheci pessoalmente, eu até tinha achado esse outro livro dela, que é o livro Homens e Organizações, Adversários ou Colaboradores, né? Nossa, é uma Você vê que raridade esse livro. os temas que nós estamos falando têm a ver com isso, né? Uhum. E até ela fez uma dedicatória para mim, ela falou, olha, 36 anos depois, esse livro ela tinha lançado já havia 36 anos, lá de 1900 e acho que é 70, não, 87, 36 anos depois, em 87, esse livro, ela falou, nossa, depois de 36 anos estamos aqui novamente, né, o autógrafo dela, falando sobre pessoas e organizações. Então, é um legado, né? Nós estamos falando de alguém que há muito tempo tem dado essa contribuição, e aí eu queria só fazer a nossa justa homenagem. Isso foi minha professora em vários momentos, e estamos aqui com o Madeira no podcast de hoje, que eu acredito que também foi aluno da Rosa Krauss, né, Madeira? Também fui, assim, rendo minhas homenagens também para ela, para os familiares dela. Era uma pessoa, assim, adiante do seu tempo, sabe? Mesmo com idade, ela tinha uma energia impressionante assim, muito aprendizado mesmo, sabe? Eu sempre, como mentor, assim, eu fiz uma formação toda com ela, Uhum. e nós tivemos a oportunidade de fazer a formação aqui em Curitiba, e na época o ambiente que a gente ficava, então a gente fazia toda a formação dentro lá de um espaço, que era uma casa de umas irmãs e tal, e aí o que acontecia? Terminava a, a curso ali, enfim, a formação, e nós ficávamos no ambiente. Então, nós tivemos altas conversas e altas coisas assim, fora do ambiente da formação. Então, foram 2 anos praticamente, assim, a gente convivendo ali, e ela fazia questão de ficar, ela não ficava no hotel, ela fazia questão de ficar lá no ambiente, aí nós também, claro, fazia questão de ficar lá, porque era maravilhoso esses momentos junto com a Rosa Krauss, assim, toda a experiência dela, toda a vivência que ela tinha, então foi assim momentos assim de muito aprendizado e eu agradeço muito a ela. Muito triste aí com o que aconteceu, essa perda da Rosa Krauss aí. E para análise transacional, penso que ela deixou muitas contribuições, ela deixa um legado aí com relação ao tema da análise transacional, e ela é uma referência não só no Brasil, ela é uma referência também internacional aí, pelo todo o tempo que ela discute, traz e promove aí o tema da análise internacional. Então, realmente é uma perda aí que é difícil de ter uma outra pessoa aí, né, com essa longevidade toda, com essa energia toda, com essa disposição toda de divulgar
uma teoria tão importante aí que contribui tanto com os seres humaninhos aí. E, Madeira, é um prazer ter você aqui no nosso podcast, novamente conosco aqui, falando sobre inteligência artificial e análise transacional, né? Complementando que a Rosa Kraus, que trouxe a análise transacional aqui para o Brasil. E eu gostaria, Madeira, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, e quem é o Madeira que está aqui no podcast conosco hoje. Maravilha. Primeiro, né, obrigado novamente. Eu acho que o primeiro papo, a primeira conversa foi tão boa e a gente resolveu repetir essa Isso. conversa, né? Segundo Então, podcast já, né? segundo, né? Então foi bem bacana a gente tá voltando aí fazer essa conversa novamente junto com vocês, foi muito agradável, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento, trabalho com análise transacional já há algum tempo. Na realidade, assim, a análise transacional, ela tem outras formações de PNL, de coaching, de mentor, enfim, tem várias formações de psicogenealogia, sabe? Então, eu acho que entender o ser humano é, é uma das principais características, se a gente está falando em liderança, né? Como o Giancarlo falou, é, assim, uma das principais habilidades do líder é entender o ser humano. Então, eu tenho feito essa busca de entender um pouquinho mais o ser humano e, inclusive, uma curiosidade, Tiradentes, não sei se eu já comentei isso com você em algum outro momento, né? Quando a gente fala de entender o ser humano, a minha primeira formação, eu não cheguei a finalizar, eu fiz 2 anos e meio de artes cênicas. Artes cênicas. Artes Você queria cênicas. ser ator, então? Eu vim, na realidade, com esse objetivo de Ah, fazer o curso, e por ah, incrível que pareça, não vim com o objetivo de ser ator, mas eu vim não, com, ia não, não, fazer. não, Aham. eu não tinha esse objetivo. O meu objetivo com a arte cênica era justamente me conhecer um pouquinho mais, ter Hum, algumas permissões que eu não tinha, porque eu sou uma pessoa bastante introvertida, bastante tímida. E hoje eu lido bem com isso, apesar de eu acho que essa essência minha se mantém. Mas eu fui estudar artes cênicas porque eu via que as personagens, e quem me inspirou foi Tony Ramos, assim, a fazer isso, porque hum, ele falava nas entrevistas dele que ele era uma pessoa muito tímida. E eu via ele fazendo personagens assim engraçados. Ele é muito versátil nos personagens dele. Falei, cara, se eu fizer um pouco esse negócio aí, eu aprender um pouco e trazer isso um pouco para minha personalidade, isso vai ser legal. Aí eu vai- fui estudar artes cênicas com esse ah, objetivo de aprender e depois fui entender um pouco e foi muito bom, tá? E realmente contribuiu. E fui entender isso quando eu fiz análise transacional, esse aprendizado de entender um pouquinho esse relacionamento, né, diálogos internos aí, a comunicação consigo mesmo, foi a análise transacional, eu diria assim, que a principal de todos os aprendizados aí que eu fiz, formações, foi uma das que mais permitiu o meu entendimento e o meu relacionamento com o outro, foi a AT. Então, esse bacana, é um Madeira. pouquinho. Olha Um assim, pouco, Legal. ó, conhecendo um pouquinho mais do Madeira, né, Giancarlo? é, É isso aí, é Ah, isso aí. mas trabalhei um pouco na área como ator e como modelo também. Eu fazia comercial de televisão. tá. Olha só, hein? De modelo É, a profissional de é treinamento, profissional, desenvolvimento, mentor. isso, mentor de líderes aí. Muito bom. Bacana. Muito bom. E né, eu, Luiz Tiradentes, junto com o Giancarlo, aqui novamente no AT na prática, né, junto com o nosso convidado especial hoje, o Valdir Madeira. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial e a análise transacional. Esse já é o segundo episódio onde nós falamos sobre esse assunto, mas talvez quem está nos assistindo agora não assistiu o episódio anterior, e é importante que a gente contextualize, Madeira, Uhum, tanto o que é a inteligência artificial no atual momento da sociedade, e depois nós vamos uhum, falar também o que é a AT, né? Então, para uhum, iniciar,
Madeira, o que é que você vê em relação à inteligência artificial no nosso atual momento da sociedade? Assim, ó, eu vejo a inteligência artificial, ela chegou chegando, ela não vai retroceder. Tem pessoas que falam, é só um hype, é só um momento. Eu não vejo Uhum. dessa forma, eu vejo algo que vem muito forte mesmo e não tem retorno, assim como outras tecnologias que vieram, depois acabou sendo incorporadas, Uhum. mas essa eu acho que é o impacto mais alto que está acontecendo em todas as pessoas é a inteligência artificial. Então, ela está vindo com uma velocidade muito grande. Foi a tecnologia que, em menos tempo, ou seja, demorou menos tempo para atingir 100 milhões de usuários. 90 dias, a inteligência artificial, a partir do momento que foi lançado, em 30 de novembro de 2022, ela chegou a 100 milhões de usuários. Isso é muita gente, cara, em muito pouco tempo. Para você ter uma ideia, o rádio levou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas. Então, cara, 38 anos para 90 dias para atingir 100 milhões É muita um coisa, salto, né? é um salto exponencial assim sem tamanho, Uhum. né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender desse impacto que tá chegando a inteligência artificial com essa velocidade, com essa força aí para o nosso dia a dia e em quase todos os setores e áreas da vida da gente, ela está presente. Então, quer dizer, não tem como fugir da inteligência artificial. Não Tá? tem como fugir. Ah, Hoje, você está em todos os lugares, ela está te olhando e está cuidando de você. Para muitas você ter vezes. uma, para você ter uma ideia, nós comentamos que íamos trocar a geladeira, né, aqui em casa e, cara, nós fomos ver um filme nesses tipo Netflix da vida aí. Nós tínhamos conversado e apareceu um comercial de geladeira lá na questão desses streamings. Eu falei, cara, Ah, como que eles estão me seguindo até nesse momento do meu lazer? Eu estava sendo perseguido. E isso é inteligência artificial. Isso é o quanto que esse algoritmo ele já entende, né? E ouve a gente de forma que às vezes a gente não tem noção. muito bem. Então, quer dizer, não, 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 pode complementar. Não, e é isso. O que eu quero dizer é assim, nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro e a inteligência artificial cada dia mais ela está conseguindo fazer isso. E o que é assim, isso traz? Eu acho que traz a personalização, né? Então ela está Uhum. trazendo aquilo que a gente tinha dificuldade de algum tempo atrás as empresas e tal. Hoje a inteligência artificial ela personaliza o seu gosto, o que entrega para você, o que você vê no celular, é tudo personalizado para aquilo que você quer. Então, isso eu acho que é uma das grandes contribuições da inteligência artificial, mas é uma distração também bastante forte, porque você fica dopaminado ali com isso, Dopaminado, né? olha. Dopaminado com Então, isso. mais para frente, vamos fazer um link, então, dos Isso. reflexos da inteligência artificial, né, na, Aham. na, na rotina. E o nosso É. objetivo aqui é fazer um link da inteligência artificial com a análise transacional. E talvez quem esteja nos assistindo não saiba também o que é análise transacional. Então, Giancarlo, de uma maneira resumida, o que é análise transacional? O que é análise transacional, né? Ah, Eu diria, boa pergunta, né? boa, good question. Boa pergunta. Então, a análise transacional é uma teoria do comportamento desenvolvida por Eric Berne. Tá? Então, o Berne ele criou, desenvolveu essa teoria olhando que os nossos pensamentos e comportamentos compõem um sistema coerente, né? Um sistema que demonstra o que a gente faz e como a gente faz, ou seja, por que nós Uhum. agimos de determinada maneira e por que o fazemos. Então, a teoria do Berne visa, através de estados de ego, né, que ele trouxe dentro da sua teoria, demonstrar através de comportamentos que ele chamou de estados de ego, comportamentos que podem estar sob a forma de
criança, né, do pai crítico ou do adulto, manifestado esses comportamentos, e através desse conhecimento do porquê que isso funciona, qual é esse funcionamento, nós conseguimos entender melhor a personalidade humana. Por que a gente faz determinadas coisas, ou age de determinada forma, ou pensa determinadas situações, né, tem determinadas crenças, com base nesse conjunto que ele, né, sistemático e coerente da análise transacional. Então, quer dizer, é uma teoria que nos ajuda a compreender como é o funcionamento da personalidade humana. Exatamente. Uma teoria muito potente para isso, né? E Madeira, e o que a inteligência artificial tem a ver com análise transacional? Eu vejo que tem tudo a ver. Tem tudo... Tem tudo a ver. Porque, Até assim, porque essa teoria foi criada lá em 1958, né? Nós estamos em 2026, então a inteligência artificial está chegando muito rápido, mas o que tem a ver? Então, isso que eu ia comentar, Tirando, porque de certa forma elas são contemporâneas, né? Então, a inteligência artificial e a AT, análise transacional, elas são contemporâneas e tem tudo a ver quando eu digo assim, porque a análise transacional, assim, a inteligência artificial, ela procura projetar os comportamentos, os padrões e comportamentos humanos. Ela é toda baseada em padrão. Né? Então, toda a informação que a inteligência artificial tem, ela tem base no nosso conhecimento humano. Ela é toda baseada no passado, em tudo que nós já fizemos, vivenciamos e construímos, ela é baseada em padrões e ela processa padrões. Tá? Então, só que é padrões baseado em dados. Né? E a análise transacional, ela também, de certa forma, ela analisa padrões, só que baseado nos padrões das relações humanas, que aí os estados de ego. Então, a gente entende os padrões do relacionamento da convivência humana. Né? E a análise transacional, ela processa esses padrões que já foram estabelecidos, que são humanos, mas que não tem emoção, não tem sentimento, não tem nada. E a análise transacional, ela estabelece esses padrões, procura processar esses relacionamentos de uma forma muito, usar o termo adulto integrado, onde os seus estados de egos estão ali falando a mesma linguagem e buscando ali um adulto mais equilibrado ali. Bacana. E importante, Luiz, você trouxe algo, e o Madeira falou de ser algo contemporâneo, porque o desenvolvimento da AT também, ele culminou com o momento da cibernética, da criação da ideia da cibernética, né? Então, lá na década de 60, que é uma evolução também do pensamento ali, como Madeira comentou no episódio passado, do desenvolvimento da IA pelo Alan Turing. Acho que o filme era Jogo da Imitação, salvo engano. Jogo da né? Imitação. Jogo da Imitação. É verdade. Eu falei que ia falar depois, acabei passando. Então, mas é esse mesmo, exatamente. É uma teoria que veio se construindo e desenvolvendo também com essas mudanças, e hoje é muito atual. A gente pode olhar, inclusive, na neurociência, toda a contribuição que Bernie construiu lá atrás, que está sendo demonstrado hoje, isso pela neurociência. Então, é uma teoria, ao mesmo tempo, que tem aí algumas décadas, mas, ao mesmo tempo, se mostra extremamente atual. Muito bem. Então, hoje vamos aprofundar um pouquinho mais aqui na análise transacional para fazermos também um link um pouco mais aprofundado com a inteligência artificial. Então, na análise transacional, há vários instrumentos para que a gente possa entender como é o funcionamento da personalidade humana, e um deles são os estados de ego. Tá? Então, eu vou convidar você, Giancarlo, para nos explicar de forma breve o que são os 3 estados de egos da análise transacional, para que depois a gente possa fazer uma análise mais detalhada da relação da AT com a inteligência artificial. Então, o que são os 3 estados de ego, Giancarlo? Tá, então ok, Luiz, vou tentar explicar aqui de uma forma simples. Então, assim, os estados de ego são uma estrutura, né, do nosso ego,
Diferente do ego, não estamos falando do ego lá do Freud, tá? Do id, do Do ele, superego. não, né? Sim. Nós temos no nosso estado de ego, é como se nós tivéssemos nosso ego composto, estruturado em 3 padrões, né? Sim. Vou colocar assim. Então, nós temos o estado de ego pai, que vai representar as crenças, os conceitos, as normas, os regulamentos, que são que nós adquirimos na nossa infância, né, das figuras de autoridade. Então, nossos pais, nossos avós, daquelas pessoas que tiveram assim uma importância na nossa infância e que eram figuras de autoridade. Nós temos um estado de ego criança, que representa a espontaneidade, a naturalidade, a criatividade, a emoção, né? E o nosso estado de ego criança é composto pelas experiências que nós vivemos na nossa infância, né? Então, aquilo que foi significativo para nós na nossa infância, nós guardamos essa experiência, né? E aí, quando a gente fala do estado de ego pai e do estado de ego criança, nós estamos falando do passado, que são conceitos e são experiências aprendidas, é lá atrás, né? E nós temos o estado de ego adulto, que é o estado de ego que processa a informação, que é como o computador, a nossa calculadora, né? Ele faz a informação, o cálculo, o raciocínio, a lógica, é o nosso estado de ego adulto. E o estado de ego adulto, ele está no aqui e agora, ele está no presente, né? Então, quando nós estamos aqui abordando esse tema, estamos aqui trazendo essa análise, nós estamos no nosso estado de ego adulto, no presente, fazendo essa interação, né? Quando nós recordamos de algum conceito, olha, o meu pai lá atrás, ele falava, né, que tem que acordar cedo para ter esse sucesso. Eu estou voltando, né? Eu estou usando uma referência do passado, né? Então, é importante a gente entender os estados de ego e como nós utilizamos isso no nosso dia a dia, tá? Para entender qual é o estado de ego predominante que está nos acompanha no dia a dia. Se nós passamos mais tempo olhando para o passado, né, como referência ao nosso pai, né, o estado de ego pai, ou nos comportando como criança, né, o nosso estado de ego criança, ou estando no presente, no aqui e agora, como um adulto, processando, trabalhando informações e fazendo essa comparação entre o que era lá do passado e o que é do presente agora. Bacana, Giancarlo, por você trazer essas informações, e já fica a dica que quem quiser informações mais detalhadas sobre os 3 estados de ego, nós gravamos um podcast específico só sobre esse assunto, né? Então, fica o convite aí para acessar os nossos outros episódios. Bom, então, em resumo, um bloco de padrões de comportamentos, que estão ali as crenças e valores, outro bloco, onde é o estado de ego adulto, que faz contato com a realidade, busca dados objetivos do que está acontecendo aqui agora, e o terceiro é onde estão os sentimentos e as emoções, né? E, então, agora o nosso desafio, Madeira, é fazer um link, né, de como esses 3 estados de ego aparecem nas reações das pessoas em relação à inteligência artificial. Então, o que você pode contribuir conosco nesse sentido? Né? Você, depois o Giancarlo pode contribuir Sim. também. Então, e eles aparecem porque a inteligência artificial ela vem mexer com o comportamento, ela vem gerar mudanças dentro do ambiente de trabalho. Então, sempre que a pessoa ela se depara com uma informação diferente, essas caixinhas que você falou, esses blocos aí, seja do adulto, do, do, do pai ou da criança, eles vão estar sendo acionados o tempo inteiro. Então, a própria inteligência artificial vai estar acionando isso. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, o estado de ego pai. Se você está lá no ambiente de trabalho, tá? E a pessoa vem com uma tecnologia que você não conhece, tá? A primeira reação é, às vezes, a pessoa falar assim, mas isso aqui não funciona. Isso aqui não vai dar certo.
Mas será que ela está falando isso? Qual é o estado de ego que está falando isso para essa tecnologia que está chegando? Uhum. Será que você é influenciado por uma crença do passado, né? Ela está sendo influenciada por uma crença do passado, por uma resistência à mudança, por não Uhum. conhecer, então gera medo, né? Então ela está sendo impactada ali, né? Provavelmente ali é um pai crítico ali no circuito mais negativo que está trazendo essa informação. E, por outro lado, pode ser o estado de ego criança. Uhum. Uma tecnologia muito nova, ela pode disparar realmente a questão do medo, nesse estado de ego criança, disparar alguma emoção que ela não estava preparada, e quando vem e recebe essa informação, e aí o líder tem um percentual de como que ele coloca isso, né, de culpa, vamos dizer assim, de como ele coloca isso, porque às vezes não é preparado, não é feita uma reunião, simplesmente, ó, a partir de hoje nós vamos usar essa tecnologia. E Uhum. aí você aciona diretamente uma emoção e às vezes aquela emoção é do estado de ego criança. Então, ou seja, isso está no nosso dia a dia, né? Nós estamos Uhum. sendo estimulados o tempo inteiro. E as pessoas, os colaboradores, as próprias lideranças, porque os líderes também, às vezes, vêm da organização e o líder não está preparado, ele não tem essa informação Uhum. também. E o que eu Sim. vejo, eu tenho atendido empresas que as pessoas não têm menor necessidade, não têm a menor ideia da tecnologia que está chegando e o impacto disso. Então, isso gera um problema de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, gera conflitos dentro do ambiente de trabalho, porque a pessoa é resistente àquela tecnologia, né? Uhum. Então, nós somos muito impactados com a inteligência artificial na nossa vivência, né? Uhum. Então, a sensação que fica é que a tecnologia, a inteligência artificial, os robôs, eles vão tomar o nosso lugar. Mas eu acho que a mensagem que fica do impacto da inteligência artificial e da análise transacional é assim. Eu vou usar uma frase que eu já ouvi, eu não me lembro de onde que foi, mas lembrando lá os mágicos de Oz da vida lá, né? Na era da inteligência artificial, sabe, ou na era da robótica, quem tem coração é rei, Hum. né? Olha, Então, interessante. É interessante esse pensamento, porque eu acho que é isso. Porque o que eu quero dizer, quem tem coração é rei? Eu quero dizer assim que, por mais que a IA traga tecnologia, ela não tem coração, ela não tem emoção, né? E isso, quem tem a emoção e a função principal da liderança eu tenho que ter coração e eu sou rei, ou seja, nós vamos precisar cada dia mais de seres humanos, os seres que têm o coração, né? Então, nesse contexto que você está trazendo, a pessoa pode perceber que, ou imaginar, no imaginário dela, de que a inteligência artificial possa, por exemplo, substituir o trabalho que ela esteja fazendo, então Aham. há uma resistência em não utilizá-la em virtude desse medo, mas que sem os dados ali do estado de ego adulto, a pessoa pode estar tomando uma decisão equivocada. Exatamente. Porque se ela traz isso para a consciência, porque acho que uma das grandes informações ou contribuições da inteligência artificial, às vezes, é tomada de consciência, porque você Uhum, conversa com ela nesse nível, nesses padrões uhum, todos de conhecimento que a gente falou no início, porque tem uma gama de conhecimento armazenado aí, que é passado, assim como a inteligência, a análise transacional também trabalha com a experiência passada também, né? E a gente nós nos comportamos baseado na experiência e na vivência, e a inteligência artificial da mesma forma, né? uhum. Então, tem muita informação acumulada e isso assusta, né? Então, isso deixa as pessoas assustadas. Como que eu vou lidar com tudo isso que está chegando agora? Isso vai tomar meu lugar porque a IA sabe tudo. Ela tem todas as informações. De fato, ela tem as informações e sempre vai te trazer uma resposta, não necessariamente a resposta correta, Uhum. mas ela vai te dar uma resposta para tudo, né? E por isso que eu volto, né? Ela não tem coração.
Então, nós temos. Tá certo. Esse é o grande diferencial. Ok. E é importante isso que você está falando, né? Porque aí o papel do líder se torna mais relevante, não é verdade? Exatamente. É. Até porque você estava comentando, eu fui pensando aqui algumas questões. A própria questão da resistência, às vezes, da criança, pela experiência que alguém teve em algum momento de outras tecnologias disruptivas, Uhum. né? A pessoa trabalhava em determinada situação, veio um equipamento, veio uma máquina, substituiu, e ela pode ter criado uma experiência, talvez ter sido negativa Uhum. para ela em um momento, né? Que ela fez É. tirar da zona do conforto, né? E isso, num outro momento, já vem, opa, agora tem mais uma ameaça aqui, né? E a pessoa faz esse link com a mudança sempre tendo, nesse caso, sendo mais uma ameaça, e aí o medo ou a defensividade que acaba aparecendo. É. Com E, certeza. E nesse contexto da inteligência artificial, então, nós conversamos até no podcast anterior que a inteligência artificial pode ajudar a liderança a otimizar o tempo, aquilo que é repetitivo, é, encontrar uma forma de a inteligência artificial auxiliar nisso. No entanto, não sei qual é a percepção de vocês, mas quando a gente conversa hoje com algumas lideranças, enfim, parece que as coisas estão mais aceleradas hoje. Está vindo um monte de tecnologias, mas o nível de atividade das pessoas está Uhum. se intensificando, né? Como que vocês veem a a análise transacional, de forma específica, o estado de ego adulto, para auxiliar as lideranças nesse sentido, nessa questão de trabalho acelerado, né, e Aham. produtividade. Uhum. Bom, estou pensando aqui, Luiz, Hum. algumas coisas que a gente conversou no podcast passado e acho que isso tem a ver com o que eu vou falar, né? Primeiro que a gente tem concorrência de telas, nós temos hoje muitas telas, a tela do Hum, computador, a tela do celular, principalmente, né? uhum, Nem tanto o televisor mais, mas principalmente o computador ou o celular hoje são, uhum, ou seja, são telas que estão a todo momento concorrendo com atenção e com foco. E uma coisa que isso também provoca é ansiedade, né? hum, Então, cada vez mais a gente percebe as pessoas mais ansiosas porque o volume de informação que chega por essas telas é muito grande. Não que sejam informações muitas vezes de qualidade duvidosa, mas, né, Uhum. mas são informações. A pessoa está ali sei, fazendo uhum, um comparativo. Ele olha no Instagram aquela pessoa bonita, roupa de marca, um carro, ok, e ele começa a se comparar com tudo aquilo e olha a vida dele, olha o trabalho dele com aquilo que está sendo mostrado. Tá? Então, ele começa a ter, através da tecnologia, das telas, né, das redes sociais, muitas formas de comparação, e que isso vai criando ansiedade. Né? Eu vejo as pessoas mais ansiosas, né, e mais conectadas, buscando por mais recompensas imediatas, tá certo? E aí isso é um problema também de distração das equipes, de foco. Hoje as pessoas ficam mais, dá um tempinho, já estão, um momento já vai para o celular e fica uhum. zapeando, e cria uma ansiedade que muitas vezes o líder não está percebendo e não está sendo mensurado nas equipes, talvez. Tá? E o que que você Uhum. vê em relação a isso, Madeira? Ó, é o que o Giancarlo fala, faz todo sentido. Vejo que é mais ou menos dessa forma. Tá? É, olhando assim para o líder, né, o quanto que ele pode interferir e contribuir com a equipe nesse processo, nessa rapidez toda das telas e tal. Hum, Você falou que parece que o mundo está acelerado e está acelerado. Né? A tá, gente né? Não é só percepção, né? não é só percepção, né? Uhum, A tal das 24 horas, qualquer pessoa que você conversa com ela, a gente fala, eu queria ter mais que 24 horas. Então, é porque os estímulos são tantos,
que o tempo já não é suficiente, as 24 horas não é suficiente para receber tantos estímulos, né? E a todas essas telas que eu já... Inclusive, eu estou finalizando um material, um livro que ele está justamente com esse título, que é Como os Pais Lidarem com a Geração Touch. Tá? Então, é um livro voltado para os Geração pais. touch. Ah. Geração touch, porque é justamente as telas que estão ali na frente e os pais não estão sabendo como lidar com isso. Uhum. Então, porque a tela, seja independente do ambiente, ela é um ambiente de distração e é um ambiente de foco. Tá? Uhum. Então, não quer dizer que esse é um foco produtivo. Tá? Pode ser um foco Tá de você focada, estar tá focado focada, mas naquilo. distraída. Distraído. Então você fica ali passando o tempo e você não percebe, né? E isso está acontecendo com os filhos, porque eu tenho assim observado crianças e ela não sabe mais às vezes brincar e se conectar com as pessoas, se relacionar com as outras pessoas. Então, eu fico imaginando isso lá na frente, qual que vai ser esse impacto, né? Uhum. E o que os pais têm feito, né? Então, você pega uma criança, principalmente as menores, ela chora, ela faz mãe, ela quer atenção, ela está na fase dos porquês. E quando você joga uma tela na frente dela, ela não vai te incomodar, porque ela fica focada na tela. E aí os pais, ela tipo assim, pelo menos agora eu estou tranquilo, meu filho tá quieto, mas esse tá Uhum. quieto é qual o aprendizado, qual a informação que ela está vendo, então nós precisamos ter um cuidado muito grande hoje com relação a esse acesso desde pequenininho às informações que a gente não sabe e tem muitas linguagens subliminares nessas, desde um desenho que aparentemente é um desenho inofensivo, ele tem muitas mensagens que são passadas, né? Uhum. Então, e as crianças vão absorver isso com facilidade. Aliás, a criança absorve isso com muita mais facilidade, e isso vai refletir lá no mercado de trabalho depois, e vai ser o carinha que o líder precisa depois aprender a relacionar com essa pessoa. Ou seja, então, esse ambiente acelerado, ele acelera o contato com as telas, mas necessariamente o cognitivo dele não está acelerado da mesma forma. Ele está meio criando essa atrofia Uhum. cognitiva. E isso é preocupante, né? Porque as pessoas estão ficando menos inteligentes, para não dizer mais burrinhas, com relação a gerações anteriores. Ou seja, nós estamos transferindo, e agora já está sendo, alguns teóricos já usam o segundo cérebro. O que é o segundo cérebro? Né? É justamente um celular, um computador. Informações que eu antes processava aqui internamente, hoje ele é processado num outro cérebro. Uhum. Eu sabia número de placa dos carros da família toda, eu sabia número de celulares da família toda. Hoje eu mal sei o meu número do celular, porque eu não tenho mais essa preocupação, né? Isso deixou de ser algo que eu processo. Essas informações são processadas no outro cérebro. Uhum. Então, o impacto dessa inteligência artificial, seja no mercado de trabalho, seja na relação das pessoas, ela é muito grande, né? Então, o líder ele precisa, né, saber mais do que nunca usar o adulto dele para processar isso, dado de realidade, e conectar essas pessoas com essa realidade. Mostrar que isso não é algo de outro mundo que vai tomar sua posição. Pode até tomar sua posição se você também não se preparar, não se adaptar para essa nova mudança, né? Mas eu acho que a liderança, a principal conexão de inteligência artificial é da racionalidade para o líder, para que ele use de fato o adulto integrado dele, para que com esse adulto integral ele consiga estabelecer
relações muito mais harmoniosas e produtivas dentro, independente do ambiente que ele esteja. Até porque, Madeira, no que você está falando, é importante assim. O que eu vejo? Se a organização não tiver consciência do uso da ferramenta e como ela procede, esse conhecimento hoje que ela tem, essa alta performance, essa equipe, né, a gente vai vendo que eu vou deixando o pensamento para IA e vou deixando as pessoas menos inteligentes cognitivamente. Então, em Uhum. vez de eu desenvolver uma equipe, continuar com uma equipe de alto padrão, alta performance, eu vou reduzindo essa competência. Aí, É. no longo prazo, eu vou ter problema, porque eu vou Uhum. criar uma dependência de um agente externo, né, que resolva para mim aquilo que minha equipe resolvia antes, porque eu estou Exatamente. terceirizando, você falou, o pensamento, a resolução do problema. E a minha equipe já não é capaz de tomar decisões por si, né? Ela precisa do agente. Então, o quanto eu estou fortalecendo no longo prazo uma competência para ser um diferencial, o quanto eu estarei reduzindo a longo prazo esse desempenho, né? Uhum. E esse cuidado que a gente precisa ter é algo que vem, que ela contribui com esse desempenho, contribui com as relações, mas a distração, essa velocidade que o Tiradentes falou, a gente precisa tomar cuidado. Eu vou dar um exemplo. Há poucos dias atrás, nós fomos numa academia. De manhã, a gente chegou lá, tinha uma pessoa que chegou, estava no estacionamento da academia, com o farol ligado do carro, tá? Sentada no carro e olhando o celular. Nós entramos, eu e minha filha, nós fomos juntos na academia, entramos na academia, treinamos, quase 1h30 depois, nós temos 1h20 ali que nós ficamos na academia, saímos, a pessoa estava sentada no carro, a luz do carro continuava acesa e ele não se deu conta. Olha só a velocidade, Tiradentes, que você fala, né? Que as coisas passam, Uhum. né? Ou seja, ele ficou, ele estava tão imerso nas telas que você falou, Giancarlo, que Uhum. ele não percebeu que passou 1h30. Gente, isso é muito sério. Ele foi lá para treinar, talvez daqui a pouco deu a hora dele ir embora ou de fazer alguma outra atividade, e ele não se deu conta que ele não treinou. Gente, eu cheguei, era 5h30 da manhã na academia, e o cara tava lá. Quem, Tava quem vai, lá. quem vai lá às 5h30 da manhã para ficar rolando tela de celular? Então, essa falta de trazer isso para o adulto, isso é função do adulto. Se dá conta de que é dado de realidade. Meu, eu cheguei aqui, eu vim aqui para isso, né? O meu foco naquele momento é esse. Então, essa dispersão, essa falta de conexão, às vezes, com a realidade, né? A análise transacional tem uma contribuição gigantesca, gigantesca que é realmente trazer o adulto para fazer esse gerenciamento de tudo isso que a gente está vivenciando e com essa velocidade toda que você traz, Tiradentes. Realmente é muito grande. E gerenciar isso não está fácil. E ouvindo vocês aqui, trazer os exemplos e falarem, eu estava pensando aqui, porque assim, o funcionamento saudável da personalidade humana ocorre quando o estado de ego pai, adulto e criança estão funcionando de forma integrada e a pessoa entende qual é o melhor estado de ego para ser utilizado de acordo com o contexto em que ela está vivenciando. Tá? E nesse contexto da inteligência artificial, no que se refere ao estado de ego adulto, então, tem informações, depois eu quero até checar com vocês, tem o processamento ali que é normal de nós, seres humanos, fazermos, é transferido para a inteligência artificial. E a gente sabe na Uhum. análise transacional que quando esses 3 estados de ego não estão funcionando de forma adequada, pode trazer algumas disfuncionalidades. E uma delas é a dependência. Dependência, esperar que outro resolva algo que é de responsabilidade própria.
como é que vocês veem isso? Vocês também na posição de formadores de líderes, né, no desenvolvimento de lideranças também, na percepção de vocês. Nesse contexto da inteligência artificial, nós estamos formando profissionais, eu falo nós, não nós aqui, mas no contexto geral, né? Estamos formando profissionais mais dependentes ou conscientes do que é adequado fazer no momento que ele está vivendo. Como é que vocês percebem esse aspecto? Bom, sincronia aí. Vai lá, Madeira, vai lá. Eu vejo as duas coisas, tá? Eu vejo a falta de consciência e a consciência ao mesmo tempo. Tá? A falta de consciência é quem, de alguma forma, não está conectado com isso, como eu disse um pouquinho antes, e vem esse movimento e as pessoas não conseguem fazer integrar esses 3 estados de ego, como você citou, Tiradentes. E aí que eu acho que a análise transacional ela tem uma contribuição muito grande ali com as capacidades principais do ser humano ali, que a liderança, se ela tem recursos da análise transacional, então ela vai ajudar essas pessoas a terem autonomia. Então, essas capacidades principais, que é autonomia, consciência e espontaneidade, né? E intimidade com o outro, na relação. Né? Então, quando você tem consciência, você tem espontaneidade, você vai ter interações e relações mais íntimas nesse processo. Íntimas não no sentido de relação, né? De interação com o outro, que são interações mais saudáveis, vamos dizer assim, né? Então, a função do líder é ajudar com que as pessoas tenham essa autonomia para que ele tenha essas relações de forma espontânea, de forma mais consciente e relações mais maduras ali, com mais intimidade com o outro. Então, se você tem isso, você vai ter um ambiente muito mais produtivo, mesmo com a tecnologia, porque a consciência, ela vai te trazer consciência e dado e realidade para que, essa tecnologia ela vai contribuir comigo. Ela não vai competir comigo. Ela vai contribuir. Então, e o líder, ele precisa trabalhar essa questão aqui. Ele não atua mais como um cara controlador, né, de pessoas. Ele atua como um cara mentor de pessoas, para que essas pessoas tenham essa autonomia e essa consciência para serem mais espontâneos e com relações mais próximas aí, das pessoas com quem ele está interagindo e convivendo. Muito bem, Madeira. E você, Giancarlo? Eu concordo com o Madeira, né? Sim, da mesma forma que, sim, utilizam e não utilizam isso de uma forma consciente, diria, né? Então, às vezes eu percebo como eu trabalho com, vamos dizer assim, resolução de problemas, né? Solução de problemas, pensar em métodos, processos e coisas que possam ser resolvidas, eu percebo que a IA ela traz uma vantagem e uma desvantagem. Depende como você usa. Tá? Se você não é consciente, e aí cai um pouco naquilo que a gente tinha conversado, acho que no episódio passado, que é a contaminação, que eu chamei de contaminação do adulto pela IA, né? Uma coisa interessante, que é o quê? Cara, dá muito trabalho pensar nisso, né? Faz o seguinte, pede para a IA como é que eu resolvo isso e pronto. Né? Dá muito trabalho, e ela já responde certinho ali, pronto, vamos para frente. Então, aquilo que o Bandeira colocou também, de colocar a IA para pensar, né? Em vez da gente resolver o problema, a IA vai resolver. Só que o que acontece? Quando eu faço isso, eu estou subutilizando a minha capacidade cognitiva. Meu cérebro não está funcionando para isso. Eu estou deixando de estabelecer conexões neurais, eu estou deixando de construir conexões, né, também, e fazer com que a minha capacidade possa ser aumentada e não diminuída com isso. Então, quando eu utilizo de forma racional, eu sei uma solução e eu vou checar com a IA essa solução.
mas eu sei a solução, né? É diferente de usar, pedir para me dar algo pronto e outra para confirmar algo que eu tenho, né? Uhum. Então, se eu utilizo, e aí há situações em que eu vejo, sim, as pessoas utilizando de forma positiva para validar, é positivo, né? Ela traz um ganho. Mas a tendência é que eu utilize ela para substituir aquilo que me incomoda. Então, essa ansiedade que a gente estava falando e tal, é porque eu quero soluções mais rápidas, mais fáceis, né? Para Uhum. ganhar tempo, e aí eu utilizo isso de uma forma não consciente ou uma falsa consciência de que isso está sendo benéfico. Uhum. Então, é uma situação que a gente está vivendo isso, né? No dia a dia, eu quero ganhar tempo, eu preciso de tempo, porque eu preciso de mais horas, né, Madeira? Então, Uhum. 24 horas é pouco. Em vez de eu ficar pensando nisso, eu jogo para lá e pego a resposta e vamos para frente. É. Bacana, gente. Olha só, já estamos chegando ao final do nosso podcast Mas, aqui. Temos, mas Mas já? como? mas temos mais 10 minutos ainda, temos mais 10 Ô, minutos, louco. né? O Madeira trouxe uma palavra importante ali, que é a autonomia. E a autonomia é uma das palavras-chave dentro da análise transacional, tá? Que significa não ser influenciado por padrões de comportamentos do passado que são disfuncionais, se perguntar no aqui e agora o que é necessário fazer neste momento para ser eficaz no relacionamento, para ser eficaz no trabalho. Tá? E agora, eu quero convidar vocês para nós pensarmos juntos aqui como que a análise transacional pode nos ensinar sobre autonomia em tempos de inteligência artificial. Né? É um desafio aqui que eu estou lançando aqui para vocês. É, temos que pensar, né, em como trazer essa autonomia aí em tempos de inteligência Uhum. artificial, até porque, por conta do que o Giancarlo acabou de falar, né, o que está acontecendo, o que eu vejo, né, as pessoas que estão interagindo um pouco mais com a inteligência artificial, que eles estão fazendo? Eles estão cada vez mais querendo dar autonomia para a inteligência artificial. Ou seja, eu quero delegar para a inteligência A artificial decisão é aquilo que da IA. Uhum. é. Então, ele quer delegar e quer, parece que, não, agora a inteligência artificial vai fazer isso para mim, eu estou delegando. Então, eu estou Uhum. tirando a minha autonomia de fazer coisas que às vezes é eu que tenho que fazer, seja como líder ou seja como colaborador, não importa, como ser humano, e estou delegando isso para uma inteligência artificial, porque ela vai fazer melhor. Afinal, aquilo que eu falei antes, a inteligência artificial, ela é treinada com 120 bilhões de parâmetros, né? Então, olha só, e cada dia está mais, agora já estão falando em trilhões de parâmetros, então é um negócio absurdo o que tem. Então, é muito fácil você delegar. E agora, mais do que nunca, a delegação ela está indo para os agentes. Nós estamos saindo dos chats GPTs aí, da inteligência artificial, e estamos entrando na fase agêntica. Ainda não é na inteligência artificial geral, mas e nem na quântica, que acho que está um pouquinho mais distante. Mas a agêntica, sim, já está presente. Então, cada dia mais você vai estar interagindo com um agente e sem saber. Tá? Você vai estar Uhum. conversando em WhatsApp, essas mídias que você vai estar interagindo, você vai estar interagindo com pessoa que vai estar falando numa linguagem humana, como se fosse um humano, sabe? E interagindo com você sem saber. Então, essa autonomia, às vezes, está sendo delegada. E vai aparecer algumas questões. Hoje, para você ter uma ideia, eu vi uma informação e olha o que às vezes é essa delegação e dar essa autonomia para um agente, né? Eu estava voltando hoje da academia de manhã e ouvindo no rádio, saiu ontem uma mensagem na tela do celular do Nubank, dizendo que o Nubank estava sendo liquidado lá, uma parte lá de premium lá do Nubank estava sendo liquidado.
E olha só, nós estamos aqui assustados com a coisa do Banco Master, dessa confusão toda que tem. De repente, você olha na sua tela do computador, se você era cliente Nubank, na sua tela do celular, se você é cliente Nubank, com uma formação dizendo que o banco está sendo liquidado. Teve gente que começou lá, começou a fazer saque, deu uma confusão danada. Ontem isso aconteceu, né? Uhum. Por quê? Porque um desses agentes que está programando lá, ele programou essa informação e lançou, não sei por quê, mas ele Ah, fez. Foi um erro dado em função de uma autonomia para o agente, que para aquele, não sei qual a leitura que o agente fez, e soltou essa informação. Pelo que eu entendi no que estava falando no rádio, nem foi uma coisa humana, foi uma delegação, uma é. autonomia dada para a inteligência artificial. Aí voltando para a autonomia, então, isso é o que muita coisa está acontecendo hoje. Uhum. Então, os agentes estão assumindo uma autonomia que essa autonomia tinha que ser do ser humano. Então, delegar processos, processar dados, essas coisas, eu acho que isso é o que ela faz de melhor a inteligência Uhum. artificial. Tá? Uhum. Agora, delegar decisão estratégica, essa autonomia eu ainda fico com o ser humano. O ser humano ainda que tem essa capacidade, esse discernimento de ter a autonomia de decidir, né? Com emoção, com percepção de contexto, de consequência, que a inteligência artificial, se ela projetou essa informação e soltou ali, se o banco está perdendo alguns bilhões de valor de mercado só por conta de uma informação dessa, inteligência artificial, o agente que soltou essa informação não está nem aí. Tá, né? Não, não vai perder nada. Ele não vai perder nenhuma informação e nem você demitido. O máximo é Não você vai ser demitido. nem você demitido. Talvez É ele verdade. seja desligado de uma tomada, É. né? Porque o outro dia Exato. eu ouvi também essa informação, falaram assim, Madeira, mas você não tem medo dos robôs, da gente, né? As inteligências artificiais tomar conta de tudo, né? Você não tem medo disso? Né? Eu falei assim, a medo a gente tem, mas enquanto tiver uma tomada, eu puxando a tomada, eu sei que eu desligo, né? Porque, porque tudo isso funciona com base em energia. Então, se ele É. usar uma tomada para. Então, eu desligando a tomada, pronto, eu resolvo o problema, né? Resolveu. É. Correto. Ainda a autonomia está na minha mão. Verdade, né? E concordo com você, Maneira, a questão da decisão, né? É. Também vi alguns casos, perda de dados, empresas perdendo histórico de dados porque deixou na mão da IA para fazer uma determinada função, a IA foi lá e apagou a base de dados. Até teve uma situação de um artista, acho que ele tinha, parece que ele tinha um histórico de 20 anos de desenhos que ele produzia e tal, e a IA, ele programou a IA, enfim, deu uma decisão para a IA, e a IA foi lá, apagou todo o histórico que ele tinha de produção dele de 20 anos, e não tinha como recuperar. Então, Ele leu que lá como rascunho, né? E o rascunho ainda pode ser deletado. e aí, então, quando você transfere essa decisão, essa autonomia, que é certo ou errado, com ruídos ou sem ruídos, é, a percepção humana ela tem o seu valor e ela, né, que a gente não pode desconsiderar. O que é tecnologia positiva, utilizar, mas o lado humano tem que prevalecer nessa conversa, né? Porque aquilo que você falou em outro momento, que é a questão do coração, né? Quer dizer, queira ou Exato. não, nós temos os três cérebros, né? Um cérebro aqui, né, na parte do coração, o cérebro aqui na nossa cabeça, um cérebro, segundo diz cientistas, na parte do nosso sistema digestivo. Então, usar o seu cérebro, nós temos três aí em conjunto. Uhum. E esse do Uhum. coração é que nos torna mais humanos e entende todas essas variáveis, essas nuances que uma informação que está dentro do computador não é capaz de entender. Ele está ali dentro processando matematicamente, né, uma informação. Mas o valor
dessa informação, quem atribui sou eu, ser humano. Uhum. E isso não, a máquina jamais vai conseguir dar esse valor que eu estou percebendo ou não. Porque eu estou vivendo, eu estou sentindo na pele, né? Eu tenho a emoção, eu tenho os sentidos, e isso tem um valor que a máquina, né, como você comentou, não consegue reproduzir nesse momento e perceber todas essas nuances. Então, a autonomia é sua. Né? E eu acho que aí você, a liderança, a empresa, usar isso com parcimônia, porque sim, é uma ferramenta muito útil, tem o seu valor em conteste, mas você é o piloto, você que está ligando e desligando e dizendo quando e como usar. E esse valor, Sem essa dúvida. percepção, é indelegável, não tem como você substituir. Muito bem, gente. Olha só, o Tem isso. bate-papo está muito bacana. No entanto, já estamos chegando ao final. Precisa encerrar. Precisamos encerrar. Então, para finalizar aqui, eu convido vocês a deixarem uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, no sentido de forma específica para as lideranças, né? Como que elas podem ser mais eficazes utilizando a inteligência artificial. O que vocês poderiam nos deixar de mensagem? Vai lá, Giancarlo, agora você. Eu começo. É, Olha, antes eu atropelei você, agora deixa não, de boa. Né? Eu penso o seguinte, né? Eu acho que assim, a gente conversou tanto, é um assunto tão rico, né? E que assim vai trazer tanta mudança ainda, porque é uma tecnologia muito disruptiva, tá? Tem muita coisa para acontecer, muito rápido, né? E acho que o nosso adulto integrado, o convite que eu faço é trazer o seu adulto integrado, prestar atenção de como você está funcionando, interagindo com essa tecnologia, para que você possa se apropriar, ser consciente, né? É, ser consciente do como você está fazendo isso, para trazer mais produtividade para o teu trabalho, mais produtividade para a tua equipe, menos ansiedade, né? E que o teu que torne o teu ambiente tanto tecnologicamente adequado quanto humanamente adequado. É bem isso. Eu vou aproveitar essa fala sua justamente para também deixar o meu recado final, que é assim, a inteligência artificial, ela veio para automatizar processo e não para automatizar pessoas, né? Então, acho que essa é a grande, é a grande diferença, né? Então, e o líder, ele é esse cara que vai fazer isso, que vai permitir que as pessoas tenham essa autonomia e a tomada de consciência, né? Aí, junto com a análise transacional, eu acho que te proporciona essa tomada de consciência para ter autonomia de decisão nas suas relações e naquilo que você vai fazer, e, inclusive, no uso racional disso, né? De que, como o Giancarlo acabou de falar, entender que a inteligência artificial ela vai te proporcionar automatização de processos para que você tenha mais tempo de automatizar, vamos dizer assim, as suas relações humanas, né? Então, e fecho com a frase de que eu falei um pouco antes ali, que em terra de robôs, quem tem coração é rei. Então, e quem tem o coração é o ser humano, então vamos explorar aí todas as capacidades e as potencialidades com consciência e autonomia do ser humano aí, com os recursos da análise transacional. Muito bom, Madeira. Foi novamente um prazer, né, receber você aqui Prazer. nesse bate-papo. E foi muito produtiva a conversa, né, no podcast de hoje. Quem não assistiu, temos um outro, o podcast anterior, que o Madeira está conosco também. Né? E Giancarlo, também é sempre muito bom estar contigo aqui. Né? E, enfim, quem está nos assistindo, se gostou, deixa o like, compartilhe o nosso episódio aqui, porque ele pode ser útil aí para outras pessoas também. Então, estamos finalizando, gente. Então, já estamos na hora do Maravilha. tchau aqui. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite.
né? E assim, meu muito obrigado pela participação, pelo convite, né? Assim, amigos aí de longa data, né? E é um prazer estar com vocês e de alguma forma contribuir, trazer um pouquinho dessa reflexão e o quanto que isso está impactando no nosso dia. Então, meu muito obrigado a vocês aí. E quem ouviu esse e gostou, ouça o outro também, que foi uma conversa muito boa. Obrigado, Madeira. Prazer tê-lo Imagina, aqui. gente. Prazer é meu, cara. Muito Estar bem, com né? Então, vocês. então, nos encontramos em outro episódio, pessoal. Abraço. Um abraço Até. a todos. Valeu. Abraço Até. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.